Tudo bem, pessoal? Bom, a gente vai falar hoje sobre aldeídos e cetonas, tá? O que essas duas funções têm em comum? Entre elas, existe uma coisa em comum chamada que é o grupo funcional. Então, ó, esse grupo funcional, esse C dupla O aqui, eu chamo de carbonila. Aqui também tem um C dupla O, também é carbonila. Existe uma diferença entre eles, que eu vou mostrar, por isso que cada um é classificado como uma função diferente. Mas a carbonila, que é a C dupla, tá vendo? C dupla O está presente nas duas funções. Bom, uma outra coisa em comum entre eles é que o universo feminino conhece bem essas funções, apesar de não, de repente, vincular as fórmulas aqui. Mas, por exemplo, você tem o formol, tá vendo? Esse aqui eu chamo de metanal, mas o nome dele usual, que a gente vê aí, ouve toda hora, principalmente nos salões, e é até proibido, não sei se foi liberado, mas há pouco tempo era proibido. Então o nome desse camarada é formol. E o nome desse camarada aqui é a propanona, que tem o nome usual de acetona. Esse cara aqui é o aldeído fórmico, tá? Ou metanal. Mas a gente vai chegar ainda na nomenclatura. Bom, então, aqui primeiro, a primeira coisa que você tem que ver, ó, eu tenho um grupo funcional que é a carbonila. Qual é a diferença entre a carbonila do aldeído e a carbonila da acetona? Pessoal, o aldeído sempre está na extremidade e está ligado a um hidrogênio. A acetona, o carbono tem que ser secundário, ou seja, ele está no meio da cadeia e vai estar ligado a outros dois carbonos. Esse cara aqui não, o carbono é primário e vai ter sempre um hidrogênio. Tá? Por que eu botei isso aqui? Esse hidrogênio aqui, ó, nem sempre você vai ver. Você está vendo algum hidrogênio nessa extremidade? Está vendo algum hidrogênio nesse meio aqui, desse carbono que está fazendo duas ligações? Aqui, provavelmente, você também não vai ver esse hidrogênio. Por quê? Quem colocar uma questão dessa, ele vai colocar o carbono aqui, vai colocar a dupla no oxigênio e não vai colocar nada aqui. Você que vai ter que saber que aqui tem um hidrogênio. Por quê? No bastão, a gente não identifica os hidrogênios, tá? Então aqui eu tenho uma carbonila. Isso aqui é uma carbonila na extremidade que caracteriza um aldeído. Aqui, acetona. Eu tenho uma carbonila, né? E ela está entre dois carbonos. É isso que caracteriza a acetona. A carbonila está num carbono secundário. Então, esse camarada aqui identifica acetona, aldeído e cetona. Tá bom? Agora a nomenclatura. A nomenclatura segue a regra dos outros compostos. E a diferença acaba sendo a terminação. Então, o nome dessa função é aldeído. Esse al eu uso como terminação. Então, ó, 1, 2, 3 carbonos. Se esse hidrocarboneto aqui, se eu não tivesse o grupo funcional, o O e esse hidrogênio aqui, só fosse carbono e hidrogênio, esse cara seria o propano. Como não é um propano, não é um hidrocarboneto, é um aldeído. A terminação não é O, é al. Então, propano, eu tiro o O, coloco o al. Propanal. Esse é o nome. E assim segue a regra para todos os nomes. Bom, existe um nome usual aqui que é o mesmo nome usual dos ácidos. Então lá no ácido tem ácido fórmico, acético, propiônico, butírico e valérico. Isso também vale para o aldeído. Só que sendo um aldeído, você não pode colocar o nome inicial ácido. Você vai ter que colocar aldeído, nesse caso aqui, propiônico. Se fosse com 2 carbonos, acético e assim por diante. Aqui na cetona. Nomenclatura da acetona. Você tem que identificar aonde está essa dupla O. Porque ela vai estar sempre no meio da cadeia. Por que eu não identifiquei aqui? Pensa bem. Se eu coloco o número sempre do lado, eu começo a minha numeração sempre do lado mais próximo do grupo funcional, essa cetona, ela está aqui, ó, na posição 2. Então aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4, certo? Se esse camarada estivesse nesse carbono, a numeração começaria por aqui. E aí seria carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então, só existe essa cetona com essa quantidade de carbonos. Entendeu? Então, assim, não tem, por mais que, se ele botasse um outro composto aqui, com a dupla, nesse carbono, seria o mesmo composto, porque eu ia começar a numerar daqui, ia dar 1, 2. E o nome seria 2-butanona, em qualquer situação. Por isso eu não preciso colocar o 2, porque não existe outra opção de posição para essa cetona. Tá?
Então, ó, 1, 2, 3, 4, mesmo contexto daqui, butano. No caso aqui, o O ficou porque a terminação já é ona, então só aproveitei o O aqui. Então, ó, butanona, e eu não preciso de número por esse motivo que eu falei, porque em qualquer posição que ela tiver, ela só tem essa e essa posição, já que o carbono tem que ser secundário. Só tem essa e essa posição. Qualquer uma das posições, a numeração seria 2, tá? Em cadeias maiores, você vai ser obrigado a posicionar a sua cetona. Aqui, ó, um outro nome, uma outra maneira de você dar o nome da cetona é radical menor. Então, assim, ó, você considera isso aqui o grupo funcional. Nesse modelo de nomenclatura, você não leva em conta esse carbono aqui. Esse carbono já está representado no nome cetona. Então, ó, se você não considera isso aqui, do lado de cá, você tem um radical metil. Do lado de lá, você tem um radical etil. Esse é menor e esse é maior. Na cetona não é ordem alfabética. É menor, maior e nome cetona. Então, ó, metil, etil, cetona. Essa é a nomenclatura usual. Aqui, lembra que eu falei, ó, esse aqui é o formol, que a galera bota no cabelo e tal. E esse aqui, ó, 1, 2, 3, seria propano, né? Tiro O, propanona. Também não precisa de número. Já que o meu carbono tem que ser secundário, a única posição é essa. Então, esse cara aqui é a propanona. Propanona, usualmente, a gente chama de acetona. Então, é um solvente, né? Esse aqui, tem gente que usa para alisar cabelo, mas ele é um conservante, né? Ele conserva qualquer coisa, corpos, animais, né? Você tem, as instituições colocam formol em alguns laboratórios de biologia e tal, você tem lá cobra em formol para que depois seja estudado e tal. E aqui a acetona é um solvente que as mulheres usam para tirar esmalte e na indústria também é usado, tá? Então o nome desse camarada, acetona, que é a propanona. O nome desse camarada, formol, que é o metanol. São nomes comerciais, tá bom? Nome oficial, nome usual. Esse nome que eu dei aqui é comercial. Nome oficial, nome usual. O formol é um nome comercial, tá bom? Um abraço.